É, hora do manhwa. Depois de conhecer sua morte, ela renasce como Thalia, a irmã mais velha da protagonista, e uma personagem que nunca existiu no romance que ela escreveu. Ela se esforça para se apegar ao seu novo mundo, mas fica presa no pensamento que tudo é apenas uma mera criação dela. Mas como uma personagem que não deveria existir, seu mero nascimento mudou todo o destino da história original. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é nascida como uma personagem que não existia, e espero que aproveitem. A história começa no quarto de uma elegante e graciosa senhora, que acabou de dar à luz a uma pequena menina chamada Luína. Mas ao conhecer o bebê, sua irmã Thalia parece chateada. Essa não era exatamente a reação que você esperaria de uma irmã mais velha. Acontece que Luína Remédio é a protagonista de um romance criado por ninguém menos que a própria Thalia. Sua mãe Roxana convida a pequena Thalia para conhecer a nova adição à família. Roxana, Luína e seu pai, Julian, são todos personagens criados por Thalia para seu romance, mas algo inacreditável aconteceu. Há 4 anos, ela foi morta em um acidente de trânsito e renasceu dentro de sua própria história. Você pode pensar que seria um sonho para um escritor, mas Thalia chegou ao mundo de sua criação como um personagem que nunca existiu em sua história, então ela não faz ideia do que vai acontecer. Nesse mundo, há 3 famílias que existem para proteger o mundo dos espíritos malignos: a Casa Imperial de Acer, que atua como guardiões, a Casa Real de Celis, os Purificadores, e a Casa do Duque Remédio, que é a de Julian, os Curandeiros. No livro original, os protagonistas são um filho de cada uma dessas famílias, incluindo Thalia e 2 garotos, chamados Aegis e Ryan. Como escritora, Thalia era famosa por usar enredos cruéis para torturar seus personagens, o que honestamente me soa como uma autora de romance muito boa. Então, no dia em que Luína nasceu, a tristeza de Thalia veio por saber de todas as dificuldades que a bebê teria que enfrentar, além do fato que ela mesma planejou tudo. Ela não pode deixar de se sentir culpada. Thalia ou Tilly, seu apelido, atualmente tem 4 anos, e então obviamente ela está sempre um pouco sonolenta. Infelizmente, seu adorável pai está sempre cortando o seu tempo de soneca. Embora ele seja literalmente o primeiro-ministro, ele diz que preferiria ser demitido para que pudesse sempre estar com sua preciosa Tilly. Isso é fofo, mas você ainda tem um país para administrar. Enquanto pai e filha estão juntos nos jardins, Julian pergunta à pequena se ela viverá com ele para sempre. Naquela noite, enquanto estava aconchegada na cama, Tilly traz aquilo à tona, e sua mãe também lhe pergunta se ela queria ou não. Parece que isso é mais que apenas uma promessa simples, mas mesmo assim Tilly responde com um sim, ela gostaria de viver com toda a família para sempre. Sua mãe Roxana fica emocionada, e explica que provavelmente ele perguntou isso por causa de um príncipe de um reino vizinho, que foi separado de seu pai. Como criadora desse mundo, Tilly sabe exatamente ao que estão se referindo. Dada a linha do tempo atual, ela pode adivinhar que Ryan Celis, dos Purificadores, está prestes a chegar no Império no reino de Zilous. O pai de Ryan é o rei, mas na verdade é a sua madrasta quem detém o verdadeiro poder, e ela fará qualquer coisa para garantir o direito ao trono para seu próprio filho. Então, para proteger seu filho, o rei não teve escolha senão enviá-lo para longe, usando seus estudos como desculpa. Por que os pais dos manhwas são sempre tão horríveis? Só tratem seus filhos direito pessoal, não é difícil. Como você pode imaginar, Ryan teve uma infância bastante miserável até agora, e o ano que ele está prestes a passar com Aegis Acer será o melhor que ele já teve. Ryan e Tilly têm aproximadamente a mesma idade, então é natural que seu pai simpatize com o pobre garoto. Enquanto ele está em seu escritório, pensando sobre o estado do reino de Celis, sua filha entra imediatamente, fazendo ele sorrir. Pela primeira vez, Tilly está toda sorridente e ansiosa para brincar com seu pai, mas ela não queria brincar de tomar chá como as meninas normais. Tilly quer brincar de refém com seu coelho de brinquedo. Esses são os autores, eles estão sempre procurando aumentar o drama. Ela se intitula a Rainha Demoníaca, e diz ao pai que o coelho é um príncipe de um reino vizinho. Se Julian salvar o coelho, ele terá um bom relacionamento com o reino e até poderá ser dono dele. Enquanto Tilly faz seu pai correr em volta da propriedade para sua própria diversão, Aegis está sendo informado que ele, e a mais velha da filha de Remédio, estão prestes a passar muito mais tempo juntos, o que o deixa bem feliz, já que seu pai disse que Tilly seria sua noiva um dia. Isso vai ser bom, ela literalmente escreveu a história, mas seus personagens já estão saindo do roteiro. Naquela noite, Julian, Roxana e Tilly estão jantando juntos. Julian faz uma sugestão nada sutil de que sua filha os acompanhe ao Palácio Imperial, mas ela imediatamente diz não, ela é uma garota líder e pode fazer o que quiser. Mas quando Tilly ouve sua mãe discutindo o noivado, ela começa a entrar em pânico. Isso definitivamente não faz parte da história original. No romance, Aegis tem uma enorme paixão por Luína, então ela está preocupada que se aceitar um noivado, poderá ter alguns problemas com sua irmã no futuro.
Honestamente, essa não deveria ser sua maior preocupação agora, especialmente porque ele é um futuro imperador e isso a tornaria uma imperatriz. Tentando se manter na história original, Tilly decide ir ao palácio, pois assim ela pode conhecer Aegis e fazê-lo odiar ela. Alguns dias depois, a esperada viagem acontece. Tilly faz um sucesso imediato com a imperatriz e seu filho, com Aegis sendo bastante cavalheirescos. Vai ser difícil afastar esse garoto quando ele crescer. Os adultos discutem o noivado e admitem que todos pensam que é cedo demais para falar sobre algo sério, já que as crianças têm literalmente 4 anos de idade. Finalmente alguém sensato. Para realmente enfatizar um ponto, Tilly diz na cara de Aegis que ele não era o seu tipo. Estou começando a achar que Tilly está com a ideia errada. Ela não está se segurando, já que quando Aegis aponta que ele deu a ela o seu morango, ela oferece cuspi-lo de volta. Sua mãe, Roxana, a leva para fora para que ela possa descontar sua raiva de criança pequena. Roxana promete à filha que nunca a esforçará a se casar, o único motivo que eles queriam que seus filhos se conhecessem era porque Aegis é meio solitário. Como príncipe imperial, ele tem muitas pessoas o mimando, mas ninguém de sua idade para tratá-lo como uma criança normal. Tilly sabe disso tudo, já que ela literalmente desenhou o personagem dele dessa maneira. Então ela concorda que o mínimo que ela pode fazer é ser amiga dele, contanto que não haja mais planos de casamento. Quando ela volta para os outros, Aegis está esperando ela com um pedido de desculpas e uma cesta cheia de morangos. Quem poderia recusar isso? Então eles concordam em ser amigos. Mas avançando 2 meses, Tilly já está entediada. Tudo o que eles fazem é comer lanches, passear e ler livros de histórias. Uma tarde, enquanto ela está lendo Cinderela, Aegis inesperadamente a convida para dançar com ela, e ele realmente se esforça ao máximo. Esperando por eles, estão um pintor, um pianista e até o imperador assistindo. Uma vez que eles começam a dançar, Tilly acidentalmente pisa no pé de Aegis. Por algum motivo isso parece aborrecê-la, e depois disso ela se torna retraída e desanimada. No dia seguinte, ela volta ao seu desinteresse habitual, enquanto o príncipe tenta ao máximo agradá-la. Ele sugere que eles deem um passeio juntos no jardim, e até oferece carregá-la nas costas. Às vezes eu esqueço qual dos dois tem o status mais alto, já que é Tilly que está recebendo o tratamento real. Enquanto estão caminhando, Aegis pergunta sobre a pequena Luína, dizendo que ele costumava querer um irmão ou irmã mais nova, mas agora que ele tem Tilly, já estava satisfeito. Acontece que Tilly não gostava dele pensando nela como uma irmã, e então atira um canudo nele. Tentando corrigir a situação, ele apenas diz que estava brincando, mas que realmente gosta dela, pois ninguém o faz sorrir como ela faz. Romantismos à parte, ele parece se sentir mais confortável com ela que com qualquer outra pessoa. Entre seus outros amigos, ninguém mais entende como é ser o filho de uma das 3 grandes famílias, das quais todo o império depende. Obviamente, Tilly não gosta muito disso, talvez porque ela não é Thalia, e ela queria ser gostada por mais que apenas esse personagem que ela estaria interpretando. Mas Aegis não é estúpido, ele nota sua reação e pergunta diretamente se Tilly o odeia. A verdade é que ela acha difícil estar perto dele. Quando Aegis era apenas um personagem, fazia sentido ele ser altruísta e perfeito, sempre pensando nos outros. Mas agora que ele é uma pessoa real, Tilly se sente culpada. Ele é apenas uma criança afinal. Se não fosse pelo enredo original, talvez ele pudesse ser um pouco mais egoísta e viver mais para si mesmo. Obviamente, ela não pode dizer tudo isso para ele, então, em vez disso, ela fica meio frustrada com ele. Deve ser realmente difícil estar presa em um corpo tão jovem, com todos esperando agir feito uma criança. Voltando para casa naquela noite, Julia informa que 2 membros da família vão se reunir no fim de semana. E nessa hora eu só sei que Tilly vai dizer algo desagradável sobre o príncipe na frente de seu pai, o imperador. Enquanto isso, a família imperial está reunida no quarto de Aegis. Após colocá-lo para dormir, o imperador, Peleus, pergunta a sua esposa Lotte o que ela achava da pequena Tilly, e ela logo a chama de anjo. Lotte estava preocupada com seu filho há algum tempo. Ele é maduro demais para sua idade, e sempre tão dedicado ao império que escolhia amigos com base em seu valor político. Então é bom para ele ter alguém com quem possa relaxar, e até levar uma bronca de vez em quando, e todos sabemos que Tilly é mais que qualificada para isso. Quando as famílias se encontram naquele fim de semana, ela está tão mal-humorada quanto sempre, especialmente porque o imperador acaba de se tornar o 3º membro do seu clube de fãs. Claramente, ela conhece seu poder com os adultos, e quando ela vê Julian tomando um café, ela imediatamente liga o charme para tentar conseguir um gole. Devastada, já que café é para adultos, no lugar Tilly aceita uma rosquinha oferecida pelo príncipe, com ele até a partindo ao meio para que possam compartilhar. Logo ela nota os adultos suspirando com a fofura deles, então, ela pega Aegis para brincar fora. O doce pequeno príncipe até tenta esconder um pouco de café para dar a ela através da equipe da cozinha, mas eles só dão a eles grãos de café, e como ele não sabe o que fazer com aquilo, ele acaba mordendo um.
Aquilo deveria ser engraçado, mas ao invés disso, a situação dispara uma memória do passado de Tilly no mundo real, e ela fica triste de repente. Ele tenta segurar sua mão, mas ela grita com ele, exigindo que voltem para casa imediatamente. Para alguém que é secretamente um adulto, ela realmente age como um bebê. Ele tenta acalmá-la, mas Tilly não o escuta. Naquele momento, tudo atingiu de uma vez só, o fato de que ela realmente está morta, junto da memória de seu irmão segurando sua mão e chorando. Então ela joga seu coelho de brinquedo no príncipe, e cai no chão soluçando. Não importa o quanto ela tente se ajustar a este mundo, tudo ainda parece falso. Tudo que ela realmente queria era acordar em seu próprio corpo, em sua própria vida, e ver sua mãe mais uma vez. O vídeo ficou profundo de repente, mas só vai piorar daqui pra frente. Tilly de repente para de segurar todos os seus pensamentos, e diz a Aegis que ela deseja que eles não fossem amigos, pois ele só gosta dela porque acha que deveria gostar. De repente, ela o acusa de sempre cumprir seu dever ao invés de ouvir seus sentimentos, dizendo que isso doía. No final de tudo, ela realmente gosta de Aegis, mas ele estava apenas tentando ser um bom filho. Meio pesado jogar tudo isso em uma criança de 6 anos, mas ok. O pobre menino não tem ideia do que fazer com tudo aquilo, e parece muito confuso. Ele diz que realmente gostava dela, mas confessa que se outra pessoa fosse a filha dos Remédio, talvez ele a tratasse da mesma forma. Ele logo começa a chorar, e Tilly finalmente se acalma, dizendo que gostava dele pelo que ele é, mas ela só quer que ele seja um pouco mais egoísta às vezes, afinal, ele já era uma pessoa muito boa, então se tornará um bom príncipe de qualquer maneira, podendo se dar ao luxo de relaxar. Então isso faz Tilly perceber algo, talvez ela tenha sido colocada ali para consertar algo, para salvar alguém. Talvez ela tenha renascido por um motivo, mudar a história e cuidar dos personagens. Com isso em mente, ela oferece uma trégua a Aegis, e se ele puder gostar dela, somente por ser Tilly, e não pelo sobrenome de sua família, então eles podem ser amigos, e amigos de verdade dessa vez. No início, a Aegis balança a cabeça, e Tilly quase mostra as garras novamente, antes dele admitir que não quer ser apenas amigos agora, ele quer se casar com ela. Bem, essa foi meio que culpa dela. Tilly então começa o processo doloroso de explicar para uma criança como funciona o casamento, mas Aegis não fica desanimado, ele simplesmente anuncia que fará tudo o que puder para fazer com que ela o ame, para que assim possam se casar e viverem felizes para sempre. Tilly basicamente diz a ele boa sorte, como se tivesse algo de errado em se casar com o futuro imperador, e depois se vira, para encontrar sua mãe bem atrás deles. Imediatamente, ela admite toda a situação de bater no príncipe imperial na cabeça, o que é surpreendentemente sincero da parte dela. Então ela se desculpa com Aegis, que está tão chocado que mal consegue dizer uma palavra. Roxana pede desculpas ao príncipe e suaviza tudo, concordando em levar Tilly para casa mais cedo. Enquanto isso, o garotinho chamado Ryan Celis finalmente está entrando em cena, viajando em direção à propriedade imperial em uma carruagem, completamente sozinho. Totalmente alheia à sua chegada iminente, Tilly encontra um novo problema para ficar carrancuda. Sua mãe vai embora em uma viagem de 10 dias, e quase sai sem se despedir. Parece que a viagem tem algo a ver com Ryan, mas como uma criança, as pessoas não se incomodam muito em contar a ela. Então ela vê sua mãe partir pelos portões com um beijo. Depois que ela se foi, Julian está ansioso para ter um tempo de pai e filha, e a leva para ver uma peça sobre a deusa grega da comédia, cujo nome é Thalia. Isso é um pouco confuso, pois o mundo que Tilly escreveu era dominado por uma religião de apenas um deus. Então, onde eles aprenderam sobre a Grécia Antiga? Pelo visto há mais nessa reencarnação do que parece. Depois da peça, eles vão jantar, onde Julian menciona seu aniversário que se aproxima, e pergunta o que ela gostaria de presente. Tilly não consegue pensar em muita coisa, mas em sua vida passada, seu aniversário era no Natal, então ela silenciosamente deseja que nevasse no próximo aniversário. Enquanto eles estão jantando, Roxana, a lenda, está salvando a vida do pequeno Ryan. Algo deu errado em sua jornada, mas ela o agarrou bem a tempo antes que sua carruagem rolasse montanha abaixo, em uma situação bastante suspeita. 11 dias depois que sua mãe partiu, Tilly está se sentindo para baixo e entediada. Ela não quer brincar ou fazer nada, mas isso até que sua empregada promete a ela um pão de centeio especial, caso ela se levantasse e se divertisse um pouco. Estranhamente isso funciona, e depois de um jogo de bonecas, Tilly ouve a pequena Luína chorando no corredor. Ela estava tendo muito mais crises de birra ultimamente, mas no momento em que vê sua irmã mais velha, ela fica em silêncio, e então Tilly manda a empregada embora, decidindo cuidar da criança ela mesma. Elas logo adormecem juntas, e quando Tilly acorda novamente, tem uma linda pilha de pão só para ela. A empregada também trouxe notícias, haveria um novo amigo vindo para ficar na casa Remédio por um tempo. Teimosa, Tilly responde que já tem um amigo, mas quando a chegada de sua mãe é anunciada, ela corre para fora para encontrar Roxana, acompanhada por ninguém menos que Ryan Celis,
o terceiro protagonista do romance original. Estranhamente, ele deveria ter ficado no Palácio Imperial com o próprio Aegis. Então, a menina se pergunta o que ele está fazendo ali, pensando em como a trama já estava toda confusa. Inesperadamente ela oferece a Ryan um de seus pães especiais, sendo na verdade muito mais amigável com ele que jamais foi com Aegis. Aparentemente ela tem mais simpatia porque Ryan suportou muito mais crueldade até essa idade, o que dava para perceber com quanto ele parece retraído e desanimado. A mulher que o acompanha também não era especialmente amável, já que ela deveria ser a enviada de sua madrasta má para ficar de olho em Ryan. Sabendo disso, Tilly decide ser gentil com ele, estendendo uma rara mão de amizade. No momento em que ela pega a mão de Ryan, ele começa a corar. Tilly pergunta a sua mãe se podem fazer um piquenique no jardim, enquanto esperam seu pai chegar em casa. Aquilo parecia perfeitamente delicioso para todos, exceto para a mulher de aparência severa que chegou com Ryan. A mulher estava tão mal-humorada, que parecia que nem sequer gostou que Ryan fosse salvo por Roxana. E falando na senhora, Roxana oferece a eles o anexo para ficarem, e até providencia um mordomo para todas as suas necessidades. Tilly é rápido em conquistá-lo para o seu lado, oferecendo ao mordomo a posição de um dos 4 lordes da Rainha Demoníaca, caso ele concorde em se aliar a ela. Toda essa coisa de Rainha Demoníaca é fofo, mas quando você pensa melhor, Tilly está fazendo amigos estratégicos atribuindo papéis em seu jogo. Ryan tem o potencial de ser uma figura muito poderosa, e esse mordomo discreto é, na verdade, o homem que administra toda a organização de inteligência de seu pai, Julian Remédio. A verdade é que Tilly não está brincando, ela está montando uma equipe. A garota fica um pouco animada demais com seu novo amigo, e a perspectiva de um piquenique. Enquanto ela está correndo para o palácio, ela cai de cara no chão na frente de Ryan. Acho que seu corpinho realmente ainda tem 5 anos, apesar da sua mente não. Roxana, como a doce mãe que é, segura sua filha para fazê-la se sentir melhor, e até dá um momento em seus braços também. Ela os leva para verem Luína e depois desaparece para se trocar. A empregada encarregada de Luína se apresenta, que parece um pouco intimidado com tantos os novos rostos. Tilly mal consegue resistir à sua fofura quando o garoto começa a chorar. Acontece que o personagem que ela escreveu era alguém que sempre mantinha a guarda alta, e tinha crescido sem confiar em ninguém, sempre agindo com frieza, mas talvez, dessa vez ele tenha a chance de ser mais moderado. Na verdade, talvez seja o único que ela estava lá para salvar. O único problema é que é uma parte-chave da trama original, pois é ele quem um dia crescerá para salvar o mundo de um espírito maligno. Então, ela também não sabe se ele precisaria ter uma infância difícil para fazer isso, já que a sua própria existência deixou ela em dúvida sobre toda a história do livro. Depois de estabelecidos, começa a devorar pastéis como se não houvesse amanhã. Tilly descobre sobre o ataque, e por que seus pais decidiram acolhê-lo em vez de deixá-lo ficar no Palácio Imperial, com suspeitas sobre quem organizou o ataque. Mas acontece que a autora da história está mais interessada em por que seus pais decidiram se desviar da trama, o acolhendo eles mesmos. Talvez Julian tenha levado seu conselho a sério, quando ela sugeriu que ele cuidasse de um príncipe vizinho. Mas seja qual for o motivo, deve ser bom que eles tenham seguro ao seu lado agora. O pobre garoto estava claramente subnutrido, negligenciado por metade de sua vida. Ele não acredita de início que teria um jantar, então não decide guardar espaço para ele. Tilly diz que de agora em diante, vão comer café da manhã, almoço, e jantar juntos, com alguns lanches entre eles é claro. A família toda se senta para uma refeição naquela noite, e está claramente tenso, sob os olhos atentos da governanta. Ela tinha um horário ridículo planejado para ele, com aulas marcadas durante todo o dia. Obviamente, Tilly não quer deixá-lo sozinho o dia todo com sua governanta, então decide se juntar a ele, o que é bastante altruísta da parte dela. Eu sei que se você fosse reencarnado como uma criança de 5 anos, estudar estaria entre as últimas coisas que você faria. Seus pais também estão tão chocados que insistem que as crianças estudem juntas. Aparentemente essa é a primeira vez que Tilly considera ter aulas, o que não é tão surpreendente, já que ela já tem o cérebro de um adulto. A governanta é resistente, mas não tem muita escolha a não ser aceitar. No momento em que Tilly se senta para sua primeira aula, ela imediatamente se arrepende de sua decisão. Acontece que o trabalho escolar de não era educacional, pois era apenas copiar um texto repetidamente, e cheio de palavras complexas demais para uma criança entender. É óbvio que ele não sabe o significado do texto, e o professor está claramente sendo cruel. Ela até é rude com o menino sobre o quão pouco esforço ele colocava na aula. Tilly pressiona a ir ao banheiro, momento em que ela se volta para o professor. Ela rasga o texto ao meio e pergunta de quem são as ordens que ele está seguindo. O tutor, cujo nome é Daniel, não fica muito intimidado. Afinal, ele acha que ela é apenas uma garota rica e mimada, fazendo birra porque não quer estudar. Mas ele pegou a garota errada. Tilly não perde tempo e dá a ele 2 opções, ou ele deixa o emprego e sai do reino imediatamente, ou ela conta aos pais o que aconteceu, e eles o punem por insultar a realeza.
Aliás, a punição máxima por insultar a realeza é a pena de morte, e sim, ela não está brincando. Quando Daniel percebe que ela não está brincando, ela oferece uma última alternativa como um compromisso, que ele pare de abusar de Ryan e comece a dar aulas adequadas para uma criança de 5 anos. Olhando para essa menininha inclinada sobre a mesa como uma chefona da máfia, ele obviamente escolhe a terceira e última opção. Infelizmente, Daniel não é o único encarregado de ensinar Ryan, e quando saíram da aula, o garoto admite que um dos outros o chicoteou 30 vezes por reprovar em um teste. Chile percebe que precisa se preparar para uma longa batalha se ela está tão determinada a mudar a vida do menino. Ela diz à sua criada para cancelar o resto das aulas, e leva Ryan para brincar fora. Ela faz para ele uma coroa de flores e coloca em sua cabeça, tentando ao máximo não gritar de quão fofo ele ficou. Quando a criada de Chile vem correndo, nós descobrimos um pouco da história dela. Uma amiga de infância de Roxana, ela originalmente deveria tirar a própria vida após a morte de seu filho e uma desavença com seu marido, mas nesta versão, ela foi entregue para cuidar da pequena Talia, recebendo um motivo para viver. Foi apenas uma pequena reviravolta na trama original, mas já salvou uma vida, e mais uma maneira de Chile estar corrigindo as coisas para melhor. Ela diz às crianças em como teve uma conversa com o mordomo, então não haverá mais nenhum problema com as aulas de Ryan daqui para frente. Chile diz ao príncipe para ir direto até ela se algo mais lhe acontecer no futuro. Afinal, ela é a rainha demônio. Um mês depois, Chile e Ryan já estão se dando muito bem. A força dele melhorou, e ele também ganhou um pouco mais de peso. Os professores foram colocados em seus lugares, mas a governanta, Matilda, ainda está por perto, provavelmente relatando tudo à madrasta malvada. Em uma cena mais positiva, vemos que o aniversário de Chile está chegando em breve. Ela sabe que já fez aquele desejo absurdo para que nevasse, mas por amor a Ryan, ela também pediu cookies com pedaços de chocolate para que ele pudesse experimentar. Na manhã do seu aniversário, Chile acorda se sentindo pesada e lenta, e sua mãe a tira da cama tentando animá-la. Tanto ela quanto seu pai tiraram um dia de folga, então era hora de ter um pouco de diversão em família. Apesar do cansaço de Chile, ela fica quieta e obediente enquanto as criadas a lavam e a vestem, com sua mãe até colocando nela uma linda tiara. Para sua surpresa, seu desejo de aniversário mais absurdo se tornou realidade, está realmente nevando, mesmo ainda estando no outono. Aparentemente, isso não tem nada a ver com Julian, e realmente aconteceu. Por causa da neve, decidem fazer as comemorações de aniversário dentro de casa. Chile desce as escadas e encontra um enorme bolo de 5 andares, que é tão grande que é um pouco absurdo. Ryan também está lá, e tem um presente só para ela, mas ele o deixa cair quando ouve alguém mencionar a Aegis. Ryan não parece gostar da ideia dela ter outro amigo, tanto que ele nem mesmo quer ser amigo de Aegis. Então ele pede que ela segure sua mão, já que é muito tímido. A Aegis e sua mãe logo aparecem, e ele cumprimenta Ryan calorosamente, enquanto o pobre garoto apenas fica lá, parecendo estressado. Enquanto a Aegis está todo sorridente, ele faz questão de pegar a outra mão de Chile. Que fofo, eles já estão ficando possessivos. Como qualquer adulto preso no corpo de uma criança, Chile se sente um pouco estranha ao apagar as velas em seu bolo, se perguntando se agora ela teria mesmo 5 anos ou 27. Achando meio assustador pensar nisso. No ano passado ela desejou acordar desse sonho louco, mas nesse ano, seu desejo é que todos tenham um final feliz, como no livro. Então chega a hora dos presentes. A Aegis lhe deu um gatinho de pelúcia, enquanto Ryan lhe deu os biscoitos de chocolate que ela pediu. Ela dá uma pequena mordida antes de oferecê-los aos meninos, que de alguma forma transformaram até isso em uma competição. A Imperatriz também tem um presente, uma caixa de joias linda, e dentro, tem uma coroa. Isso não é apenas um presente bonito. A família imperial, dando uma coroa à filha de outra família, significava que já estão a aceitando como a princesa herdeira. A Imperatriz parece um pouco desconfortável, então acho que podemos assumir que isso foi obra de Peleus, ou talvez de seu filho. Ambos estão igualmente determinados em sua obsessão por Chile. A festa se move para fora, onde as crianças brincam na neve e seus pais as observam. Os meninos estão tentando fazer um boneco de neve, mas parecem totalmente incapazes de trabalhar juntos. A Aegis não quer nada com Ryan, e nem vice-versa. Então, Chile simplesmente os pega, e os junta em um grande boneco de neve. É estranho vê-los brigando assim, pois no romance original, eles eram melhores amigos. Claramente a presença de Chile alterou aquela linha do tempo, e não seria a primeira vez que algo mudou por causa dela, então, é apenas uma questão de tempo até que um deles reaja. Enquanto as crianças estão brigando por Chile, Ryan empurra Aegis no chão. Ele não está realmente machucado ou qualquer coisa, e o único dano é quando Chile grita com Ryan, claramente desencadeando algo em seu passado abusivo. Depois ela pede desculpas, mas diz a ele firmemente que não deve empurrar um amigo assim. Parece que o dano na história já está feito. Ryan também se desculpa, mas ele já está retraído, quase sombrio.
Vendo como isso deixa Tilly chateada, a Aegis anuncia que vai se reconciliar com ele. Ele também parece ter percebido que brigar por Tilly apenas a fará odiar os dois. Então ele também concorda em ser amigo de Ryan de agora em diante. Bem, pelo menos um dos três é inteligente e sensato. Tilly está grata, mas o lembra de se colocar em primeiro lugar. Ela não gostaria que ele fosse amigo de Ryan só porque acha que deveria como antes. Isso tornaria um puxa-saco. Charmoso como sempre, o menino diz que ele é apenas um puxa-saco para Tilly, porque gosta mais dela. Assim que ele se afasta, a menina fica se perguntando como consertar as coisas para Ryan. Claro, ela pode ficar de olho nele e garantir que ele esteja protegido enquanto estiver morando com eles, mas uma vez que ele volte para casa, tudo permanecerá igual. De acordo com o enredo original, ele só deveria ficar fora por um ano, então, como diabos ela deveria mudar a vida dele em apenas um ano? Enquanto isso, Ryan está tendo um pequeno choro no colo de Roxana, quando a Aegis entra. Ele imediatamente se levanta para pedir desculpas ao príncipe imperial, que logo pega sua mão e aceita o pedido imediatamente. Mas ele não seria Aegis se ele também não marcasse seu território. Ele explica para Ryan que gosta de Tilly de uma maneira especial, do tipo de maneira que levava as pessoas a se casarem um dia. Mas ele também o tranquiliza que nenhum deles perderá Tilly apenas porque o outro está lá, todos eles podem ser amigos e se dar bem juntos que nada vai mudar isso. Eles concordam em se tornar amigos, e Ryan está tão encantado com o pequeno anjo loiro, que até concorda em lhe ajudar a fazer com que Tilly goste dele de um jeito especial também. Naquela noite, quando Tilly vai para a cama, seu corpo se sente estranhamente pesado. Ela acorda com um homem estranho em seu quarto, mas ele não era apenas qualquer homem estranho. O cara aos pés de sua cama se parece com Ryan, mas adulto, embora ele diga que o verdadeiro Ryan esteja dormindo profundamente em seu quarto. O homem avisa que ela sentirá muita dor depois de acordar, já que como se vê ela usou seu poder divino para fazer nevar, sem nem mesmo perceber que estava fazendo isso, e como ela ainda é jovem para usá-lo, isso terá custos para o seu corpo. Tudo isso soa errado para Tilly, pois não há poder que possa controlar o tempo, e além disso, não é ela quem deveria herdar o poder divino, essa seria Luina. O estranho é muito misterioso, e sinceramente não muito útil, mas ele diz a ela para não fazer mais desejos até que se torne adulta, ou o preço que ela pagará será tão grande que começará a afetar sua expectativa de vida. Uma mensagem animadora para se receber em seu aniversário. E assim como ele disse, na manhã seguinte, Tilly está doente e exausta. O médico da família diz que é apenas um resfriado e que ela só precisa descansar, mas essa garota tinha muito mais do que apenas a gripe para pensar agora. Ela nunca ficou doente antes. Sendo membro de uma das 3 famílias, ela foi batizada ao nascer, lhe concedendo acesso a poderes divinos, e também a tornando um pouco mais fisicamente imune que uma pessoa comum. Então, um resfriado é meio que um grande evento para alguém como ela. O príncipe Ryan está tão preocupado que ficou esperando fora de sua porta a manhã toda. Ele não pode entrar caso pegue o resfriado também, então Tilly manda a criada fazê-lo ir embora e brincar com todos os seus brinquedos para mantê-lo distraído. Ela passa um miserável dia sozinha e suando em sua cama. Mas ninguém estava tendo um momento pior que Julian. Ele está preocupado, doente não apenas sobre a saúde dela, mas porque ele acha que pode saber por que ela adoeceu. Quando uma criança descobre seus poderes divinos, isso é chamado de despertar. A pessoa mais jovem a ter um despertar foi na verdade, um antepassado de Julian, que teve um despertar aos 10 anos, morrendo aos 22. Ela realmente precisa evitar usar seus poderes acidentalmente se quiser alcançar a idade adulta. A outra razão pela qual o Julian está nervoso é que um despertar precoce na geração de suas crianças era um presságio que o espírito maligno estava próximo de retornar, o que é tão ruim quanto parece. Com tudo isso em mente, ele vai para casa mais cedo para visitar sua filha. Ela já está se sentindo muito melhor depois de uma refeição e alguns remédios. De fato, ela já está se sentindo bem o suficiente para exigir biscoitos, então, o Duque leva Ryan a uma doceria para comprar alguns para ela. Eles retornam com praticamente uma loja inteira de doces, os despejando na cama de Tilly para quando ela acordar. Na manhã seguinte, Tilly volta ao seu sorriso tradicional, e a primeira coisa que ela quer fazer é brincar com seus amigos. Ela corre para encontrar Ryan e a Aegis se dando muito bem, e eles até desenharam uma imagem dos 3 juntos com o boneco de neve. Mesmo felizes em vê-la, eles parecem um pouco preocupados, já que não é comum alguém como eles pegar um resfriado. Eles estão com medo de que ela adoeça novamente, e como as pessoas já estão suspeitando de um despertar, ela os tranquiliza dizendo que tudo aconteceu porque ela fez um desejo. Ela desejou que todos fossem felizes, e embora possa demorar um pouco, sabe que eventualmente se tornará realidade. Infelizmente, Tilly está brincando de forma rápida e imprudente com toda essa situação de desejar. Ela está tão preocupada em consertar os erros de seu mundo, que começa a planejar ainda mais desejos para tentar ajudar seus amigos. Quase imediatamente, ela recebe outra visita de Ryan adulto, que a avisa contra a ideia.
Ele também faz com que ela lhe prometa não usar seus poderes de jeito nenhum, até que ela tenha pelo menos 15 anos. Tilly concorda, mas apenas verbalmente, pois ela não tem intenção de cumprir essa promessa. O misterioso Ryan, que também não é Ryan, pergunta quem ela é para poder usar poderes divinos mesmo sem fazer parte do plano do destino. Eu acho que se ela contasse a esse cara que criou esse mundo inteiro, ele teria um aneurisma, então, ela apenas diz que também não sabe. Tudo o que ela sabe é que está aqui para salvar alguém. O que não está claro é se ela pode realmente salvar uma pessoa sem alterar o tecido daquele universo. Então ela lhe dá seu nome verdadeiro, sendo a primeira vez que ela contou a alguém desde que chegou àquele mundo. Seu nome é Miriam, e por sinal, Mir significa dragão. Os dois parecem estar criando um forte vínculo com todos esses encontros nos sonhos. Depois de contar seu nome, Ryan compartilha um segredo: existe realmente alguém que ela deve salvar. Irritantemente, ele não lhe diz quem era, apenas dizendo que ela o encontrará em breve. Útil como sempre. Ele não a visitará mais em seus sonhos, então ele avisa para não usar seus poderes divinos ou colocar sua saúde em risco. Ele a deixa com uma última dica de que o destino pode mudar, mesmo sem o uso de seus poderes. Na verdade, algumas coisas já mudaram, e até podem acabar causando problemas para ela no futuro. Então ele a deixa com um beijo na testa e diz adeus. No dia seguinte, Julian está compartilhando uma carruagem com Alcide Bells, juiz do reino de Ceres. Ele veio lhe visitar porque Julian quer adotar Raya. Ele já preencheu a papelada e quer que este juiz o ajude a convencer o rei Catanceles a dar seu filho. De Bells o adverte que há muitas forças em jogo no reino nesse momento, e mesmo que Ryan seja claramente odiado pela esposa do rei, ele ainda era um príncipe, então não é como se eles fossem simplesmente entregá-lo. Quando chega em casa, Julian trata tanto Ryan quanto Tilly como seus filhos, e ele até comprou um presente para ambos. Não demora muito para Tilly perceber qual é o plano de seu pai. Como Tilly, ela está animada para ter um irmão mais velho e manter Ryan a salvo de seus malvados parentes, mas como autora da história, ela sabe que qualquer adoção será anulada. Aparentemente, alguma profetisa tem uma profecia que mudará tudo. Mas profecias e adoções não significam nada se a babá malvada de Ryan conseguir chegar nele primeiro, pois parece que ela está em busca de sangue. Tilly não é estúpida, ela já estava desconfiada da babá e da palavra dos tutores do menino. A notícia da adoção já deve ter se espalhado até agora, e mesmo assim eles têm estado estranhamente quietos, mesmo sendo bem claro o que acontecerá com eles se o processo for concretizado. Enquanto estava perdida em pensamentos, ela esbarra em Aegis, que lhe diz que Ryan está na sala de brinquedos com uma empregada. Não querendo deixá-lo sozinho nem por um momento, Tilly vai direto para lá. Eles o encontram perfeitamente seguro, desenhando um presente para Julian. Ele parece já ter trocado completamente de lado, e até chama seu pai, o rei, de um mentiroso que não o ama. Bem sombrio para uma criança de 6 anos. Tudo isso vem seguido de uma carta enviada pelo rei Cata. Ele ouviu falar da adoção e disse que a mãe de Ryan ficaria triste no céu se descobrisse isso, que é meio manipulador da parte dele. No dia seguinte, Aegis faz um esforço especial para encontrar Ryan quando ele se afasta. Parece que a urgência de Tilly pegou, e agora todos estão um pouco preocupados em deixá-lo sozinho. Aegis sugere que eles desenhem uma imagem para Roxana, já que ele fez uma para Julian. Parece que Ryan realmente faz parte da família agora, e ele até dorme com todos eles juntos naquela noite. Amanhã eles partem para o batismo de Luína, o duque encontra Sua Alteza, e suas filhas irão empreender uma longa jornada para encontrar a profetisa. Ryan será deixado com sua confiável empregada Mia enquanto estiverem fora. Todos pensam que será uma viagem curta, e quando voltarem, finalizarão a adoção. Mas no livro de Tilly, tudo muda depois do batismo de Luína. A profetisa dará uma profecia sobre o retorno do espírito maligno, e depois disso, Ryan terá que voltar para casa. Aparentemente tudo o que construíram está prestes a ser desfeito, e tudo por causa de Tilly. Alguns dias depois, a família Remétio chega à sede da profetisa. Eles são recebidos pelo Padre Lumos, que cuida de Tilly enquanto Luína e seus pais vão para o santuário interno para a ablução, seja lá o que isso signifique. Padre Lumos é muito gentil com Tilly, ele lhe oferece caramelo, dizendo que foi ele quem a batizou anos atrás. Enquanto ele a mostra ao redor do templo, Tilly aponta para um corredor e pergunta para onde levava. Padre Lumos a convida a segui-lo, e a profetisa espera. Ele diz para ela dar uma profecia que só ela pode ouvir. Finalmente, obtemos um pouco de contexto sobre essa profetisa. Ela é alguém que recebia e transmitia profecias, ajudando os protagonistas a encontrar seus caminhos para cumpri-las. Pelo menos é isso que ela faz no livro, mas no livro não é Tilly a pessoa que recebe a profecia, Luína que é. Quando ela entra, Tilly encontra a profetisa em oração. Ela se levanta antes que Tilly chegasse, ela não conseguia mover um músculo. Nos 20 dias antes do batismo de uma criança, a profetisa não pode fazer nada, exceto orar. Então, durante seu tempo de oração,
Ela tem visões da vida da criança, tanto o passado quanto o futuro, embora haja um limite para o quão longe ela pode ver. Todas as suas visões paravam no momento em que Luina e Ryan se casam após derrotar o espírito maligno e partem juntos ao pôr do sol. A profetisa e Tilly caem de joelhos. De repente ela confessa que não há profecia, ela apenas mentiu para que pudesse vê-la e perguntar a Tilly sobre o caminho que deveria tomar. Bem, isso é um pouco estranho, um oráculo milenar pedindo orientação a uma criança de 5 anos. A profetisa parece ter perdido a fé em sua religião, então ela implora Tilly para responder suas preces e salvar este mundo. Sem pressão. Mas parando para pensar, o final feliz no livro era exatamente isso, o fim do mundo como os personagens o conheciam. Talvez esse seja o verdadeiro motivo pelo qual ela está aqui, para salvá-los do espírito maligno e garantir que o mundo deles continue existindo mesmo depois do fim da história. Tilly está um pouco assustada, já que apesar da previsão da profetisa, ela não parece saber toda a verdade sobre quem Tilly era, então, ela ainda não entende por que a mulher estava pedindo para ela salvar o mundo. A profetisa dá uma resposta surpreendente, porque Tilly salvou alguém no mesmo momento em que nasceu. Assim que Roxana deu à luz sua filha mais velha, a empregada Mia, que estava destinada a tirar a própria vida, de repente ganhou um propósito e mudou seu destino, e Tilly já está tentando salvar Ryan. Parece que seu verdadeiro destino é salvar todos, não apenas uma pessoa nesse mundo mágico. Então, ela pergunta à profetisa o que pode fazer para salvá-los. Nesse momento a antiga mulher começa a chorar, grata pelo Salvador pelo qual ela orou finalmente estar ali. 20 dias após o encontro fatídico, Luina é batizada e a profecia original é dada, com o retorno do espírito maligno sendo anunciado e as crianças desta geração profetizadas como os guardiões. Para todos os outros, essa é uma notícia terrível. Quando a palavra chega ao Palácio Imperial, o imperador Peleus fica horrorizado. Com essa palavra, é enviada uma carta da profetisa, dizendo a Peleus para deter Matilda, a babá, imediatamente. Mas parece que já pode ser tarde demais, com o pequeno Ryan tossindo um punhado de sangue antes de desabar no chão ao lado de Aegis. Quando alcançam Matilda, a encontram em um estado parecido de doença. O médico diz que é provável que ela tenha manuseado mal o veneno que usou para prejudicar o príncipe. O imperador então ordena que a mantenham viva por enquanto. O pobre Ryan, que está lutando por sua vida na cama. A Aegis está ao lado dele chorando, quando Mia chega, o tranquilizando, dizendo que o príncipe melhorará. Mesmo que isso seja verdade, a Aegis ainda se sente culpado. Tilly lhe disse para ficar ao lado de Ryan, mas ele não conseguiu impedi-lo de ser envenenado. Eles até comeram a mesma comida, então Matilda deve ser realmente habilidosa por ter encontrado uma maneira de direcioná-lo. Mia diz a ele que não é sua culpa, e os dois rezam juntos por uma rápida recuperação. Pouco depois, Roxana retorna de sua viagem e ela parece furiosa. Ela assume o controle do imperador, literalmente batendo em seu pescoço para forçá-lo a ir dormir. Às vezes é só o que você precisa fazer quando as pessoas não escutam. Tilly correu direto para Ryan assim que chegaram. Se a Aegis estava se sentindo culpado, o que Tilly estava sentindo era 10 vezes pior. Isso nunca aconteceu no livro original, então mais uma vez, sua existência causou dor para seus entes queridos, não importando o quanto ela tente salvá-los. Se recusando a deixá-lo sofrer, ela toca sua bochecha e deseja tirar sua dor, para que ele acorde curado. 2 dias depois, o imperador acorda de seu sono induzido por Roxana, e a imperatriz relata a notícia da recuperação de Ryan. Eles nunca encontraram um antídoto, mas de alguma forma o veneno deixou seu corpo e ele se recuperou completamente. Desde então, a Aegis e Tilly ficaram doentes com gripe, então acho que é bem óbvio o que aconteceu. Acho que está tudo bem se os dois compartilharem a carga. Mas isso significaria que os poderes divinos de Aegis também despertaram. A Condessa Roxana tem liderado a investigação no lugar do imperador, embora não dê para saber se ela estava investigando ou apenas se vingando. Aparentemente, ela deu um soco na cabeça de Matilda e a deixou com uma concussão. Acontece que aquela carta horrível de manipulação emocional foi forjada por ninguém menos que a própria Matilda. Então aparentemente ele não era tão mau, apesar de estar longe de ganhar o título de pai do ano. Mas pior ainda que a manipulação psicológica, foi que ela também polvilhou o pó de veneno na carta antes de entregá-la ao príncipe. Provavelmente ele estava ingerindo isso em pequenas quantidades já fazia algum tempo. Enquanto isso, Tilly e Aegis estão suando de gripe na cama juntos. Ela pergunta ao príncipe imperial se ele fez um desejo, e ele admite que rezou para compartilhar a dor de Ryan. Tilly parece irritada, embora ela não tenha como argumentar, considerando que fez exatamente a mesma coisa. Ela diz para ele nunca mais fazer outro desejo, pro caso dele se machucar, e pela primeira vez, o príncipe diz não. Em seu último aniversário ele desejou que se casassem, e já jurou fazer o mesmo desejo no próximo ano também. A notícia logo chega ao reino Zelou sobre o filho deles, e o rei logo fica furioso. A rainha nega todas as alegações, mas é óbvio que ela teve uma mão nas ações de Matilda.
De onde mais ela teria conseguido o veneno? Ou o selo real para a carta falsa? Sua crueldade finalmente leva o rei Catan ao limite, e ele jura bem na frente dela que fará de Ryan o rei algum dia. Isso até que é bom, mas o que significava para a adoção? De volta à casa dos Remétios, Ryan finalmente está bem o suficiente para sair da cama. A família Remétio está lá para vê-lo dar seus primeiros passos, como os pais ansiosos que são. Ele sabe agora que a carta foi forjada, pedindo desculpas por ter escondido ela de todos. Ele logo pensa que a adoção será cancelada, mas aparentemente já foi aprovada. O rei tinha concordado antes da profecia ser dada, então agora ele é oficialmente o filho deles. Ryan é grato, mas para a surpresa deles, ele quer voltar para casa. Claramente, ele sente um forte senso de dever, depois do anúncio do retorno do espírito maligno. Ao mesmo tempo, acho que não importa onde ele esteja, pois eles ainda serão seus pais legais, então eles podem visitá-lo o tempo todo. Quando ele anuncia sua decisão para Aegis e Tilly, os dois ficam desolados. Tilly se recusa diretamente a deixá-lo partir, e até grita com ele. Ao invés de responder, ele apenas os abraça ao ouvir os gritos de Tilly. Ele sabe que foram eles que o salvaram, então quer retribuir o favor protegendo os dois. Mas para fazer isso, ele precisa voltar para casa. Ryan agradece por tudo e diz que nunca os esquecerá. Em resposta, Tilly diz para ele nunca desistir, garantindo que sempre estarão lá para ele, não importa o que aconteça. Com isso, Ryan parte, deixando o duo original, Tilly e Aegis. Não demora muito para Aegis voltar imediatamente à sua prioridade número 1, fazer Tilly se apaixonar por ele. Mal passa uma semana depois da partida de Ryan, e ele a convida para sair, dá um beijo em sua bochecha e pega sua mão. Devagar, amigão, o cara acabou de sair. Avançando uma década, ou algo assim, a pequena Tilly já está toda crescida. Ela está fazendo viagens à grande cidade, ensinando garçons a fazerem café, e até andando disfarçada para esconder sua identidade. Sim, muita coisa mudou, e Luína também cresceu um pouco. As duas garotas têm um relacionamento muito amoroso, e ainda são muito próximas de seus pais. Após sua escapadela secreta pela cidade, Tilly toma café da manhã com todos eles juntos. Claramente, ela tem forçado praticamente todo mundo a aprender a arte de fazer café, já que imediatamente também pede uma equipe da cozinha. Ao ver sua irmã mais velha e legal bebendo café, Luína também quer experimentar, e ela pergunta se podem fazer uma viagem à cidade juntas para experimentar um pouco. Elas também podem aproveitar para comprar um presente de aniversário para Aegis enquanto estiverem lá. A cerimônia de maioridade dele está se aproximando, e vai ser uma grande ocasião. Será que ele ainda é obcecado por casar com Tilly? Acontece que Aegis ainda está pensando em casamento, só que não da mesma forma que quando era criança. Com sua maioridade chegando, muitas famílias nobres estão esperançosas de garantir uma aliança ao propor suas filhas a ele. Uma dessas sugestões vem de uma jovem chamada Grisil, que nada sutilmente, se oferece para acompanhá-lo em festas no lugar de Tilly assim que ele se tornar adulto. Mas até Lady Grisil estava ciente dos sentimentos do príncipe por Tilly Remétios. Parece que praticamente todo mundo sabe de suas intenções, exceto ela. Enquanto isso, as irmãs estão de volta ao mesmo café que Tilly visitou naquela manhã disfarçada. Tilly tem uma grande participação nesse negócio, até construindo uma amizade com um dos garçons, apesar dele não a reconhecer como Lady Sally. Luína pode ver seus pensamentos girando enquanto pensa em seu negócio, pedindo que ela relaxe um pouco, afinal, elas estão na cidade, e hoje em dia as irmãs não têm muita chance de apenas sair e serem elas mesmas. Hoje vamos ficando por aqui, mas se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Rainha Demônio. Obrigado por assistir e até amanhã.